Agradeço as palavras e saúdo essa plateia onde eu me sinto mais em casa por ser um professor de universidade pública, e são duas coisas que me dão muito orgulho, ser professor e ser professor de universidade pública. E gostaria de morrer nessas duas funções. Eu vou falar a vocês brevemente, começo falando como historiador, ou seja, do ponto que nós estamos, e isto tem como objetivo situar onde eu quero chegar da metade em diante. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que mora hoje na Inglaterra, com quase 90 anos, homem de uma lucidez extraordinária. Acabei de entrevistá-lo. Zygmunt Bauman escreveu em dezenas de livros o conceito mundo líquido. Este conceito foi utilizado largamente na sua bibliografia para falar de um mundo sem forma, de um mundo de transição, de um mundo passageiro, um mundo onde não existem certezas muito definidas, um mundo onde bem e mal e valores ou outras questões são muito mais plásticas do que eram no passado. Recomendo a vocês, desde a sua obra seminal, Mal-Estar da Pós-Modernidade, até os mais recentes, quase todos com a palavra líquido no título. Primeiro passo deste mundo líquido é a existência de globalização, que eu digo aos meus alunos jovens que não acreditam nisso, que quando eu era criança não havia mamão papaya. Quer dizer, havia, mas havia no Havaí, e não no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Não havia kiwi, não havia canicama. As opções eram muito menores, tudo era mais limitado, em função de um muito menor contato, muito maior limitação, tanto de mercado quanto de ideias. A marca deste mundo líquido é o individualismo quase autista que as pessoas têm. As pessoas se encontram falando ao celular, as pessoas não se ouvem mais, as pessoas não escutam mais a ninguém, porque interessa apenas o individualismo. Eu sugiro, quando os senhores retornarem a casa hoje, que façam um teste do individualismo contemporâneo, e ao chegarem a casa digam às pessoas que lá estão a frase, eu estou cansado. E 100% dos senhores, com toda certeza, terão como resposta, eu também. Ou seja, ninguém nos ouve, ninguém está interessado, e ninguém pergunta, mas por que o congresso foi exaustivo? Não, eu também será a resposta. E aí eu vou dizer, mas eu acordei às 6, aí eu acordei às 5. Aí eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, né? Façam qualquer teste que vocês vão obter sempre o mesmo resultado. Digam a qualquer desconhecido fora dessa plateia uma informação que é boa para começar a conversa, porque não leva a nada, mas também não prejudica, que é a astrologia. Digam, eu sou de aquário, como eu sou. E a pessoa vai responder, eu sou de virgem. Meu ascendente também é aquário, o meu é câncer. Veja, ninguém escuta mais ninguém. Se eu disser a qualquer uma das pessoas, particularmente as mulheres, a informação, o meu filho mais velho tem 17, eu vou ouvir o quê? O meu tem 15, o meu tem 16, o meu tem 12, eu não tenho filho, mas morra, eu não perguntei isso, né? Mas ninguém escuta ninguém. Esse é o individualismo com programa, e o fato de que, em função deste mundo líquido não ser um mundo trágico, mas um mundo individual e de busca de felicidade, o Facebook, por exemplo, e outros, são registros de felicidade total. Todas as pessoas são absolutamente felizes. Todas comunicam sua felicidade intensa, total, absoluta, em fotos maravilhosas. Todas as famílias são invejáveis. E ninguém posta a frase, brochei, por exemplo. Ninguém posta. Todo mundo absolutamente põe a felicidade como paradigma. Este aumento de velocidade pode estar datado de vários fenômenos. Certamente a Revolução Industrial também. Mas eu vou datá-lo do século XV, quando o saber saiu do monopólio dos mosteiros católicos e começou a se difundir de forma cada vez mais rápida a imprensa que o Ocidente dominou com tipos móveis. Quase 600 anos depois da China, dominamos a partir do século XV, com Gutenberg na Alemanha. Coisas do passado, muito recente, eu tenho 51 anos e isto já pertence ao meu passado. Imagina alguém que tem 18, escrever cartas, postar uma carta, lamber um selo. Essa plateia tem gente que lambeu muito no passado. E há pessoas que nunca lamberam um selo. Mas, os mais jovens anotem algumas palavras que o tio vai falar.
Isso é uma máquina de escrever. Os mais jovens entendam a definição como uma impressora wireless, que é a melhor forma de definir uma máquina de escrever. Esta plateia pode ser dividida entre pessoas que, como eu, têm na cabeça o mantra ASDFG, cedilha LKJH. Quem tem diploma de datilografia... Não levante, gente. Não levantem a mão. Não se denunciem. Não se denunciem, gente. Sempre respondam a essas questões com uma reação bovina. Nunca se denuncie. Vocês sabem que máquina de escrever não dá tendinite, né? Porque faz isso. Os jovens não sabem o que eu estou fazendo. Eu estou... Mas tudo bem. A máquina de escrever, o mimeógrafo... Eu sou professor há 32 anos e metade deste tempo eu rodei provas a álcool pela manhã. O que explicava tantos colegas alcoólatras nas décadas anteriores. Eu estou introduzindo um tema muito importante. Eu tenho muitas habilidades como datilografar, como rodar provas no mimeógrafo, que são absolutamente inúteis. Não servem para nada. Eu sei discar números em aparelhos. Eu sei. Eu domino essa. E tenho duas técnicas, com o dedo e com a caneta também. Eu tenho duas técnicas. Eu sei fazer lâminas de retroprojetor. Aliás, eu fiz muitas, milhares, num retroprojetor. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu sei ordem alfabética. Eu sei copiar um artigo da Barça. Este mundo que me formou é um mundo absolutamente obsoleto. E esta é a novidade. A novidade do mundo líquido é que uma geração não se comunica mais tecnicamente com a outra. Eu vou trocar o celular e o vendedor me diz no shopping, este novo celular filma e fotografa ao mesmo tempo. E eu digo a ele, cite uma ocasião em que eu vou usar esse recurso. Filmar e fotografar ao mesmo tempo. E ele não sabe me explicar, mas o fato de ser uma novidade deve tornar desejável o objeto. Porque o vendedor é o vendedor de um mundo líquido. Dissolvemos as fronteiras, nós relativizamos valores e trabalhamos com incerteza. Minha avó, imigrante alemã do Rio Grande do Sul, tinha certezas absolutas de tudo. O que era uma boa carreira, Petrobras e Banco do Brasil. Ela tinha certeza o que era um bom casamento. Minha avó tinha certeza. E eu conto um exemplo muito importante para mim, porque mostra esse choque geracional. Quando eu voltei de um estudo no México, disse a minha avó, já bem idosa, avó, no México eles comem abacate com sal e pimenta. E minha avó disse, isso dá diarreia. E eu comentei com ela, avó, o Brasil é o único país do planeta Terra que come abacate com açúcar. Todos os outros comem com sal. Minha avó parou e pensou, então o mundo não sabe que dá diarreia, meu neto. Não importa o que eu dissesse a ela, ela era correta. Ela era correta. Minha avó tinha certezas. Minha avó, minha mãe e meu pai acreditavam que a educação era feita com princípios, inclusive com violência física. Apanhei como cachorro de rua. Porque eles achavam que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Não existia trauma naquela época. O trauma infantil foi inventado depois, em algum congresso pedagógico. A gente apanhava sem problema e na hora, não tinha trauma, né? Bem, essas transformações foram tão dinâmicas que nós perdemos as referências. Essa perda de referências leva muita gente, especialmente da minha idade, 50 anos para cima, a confundir o fim de um mundo, que é o mundo que me formou, com o fim do mundo. E essas duas preposições fazem toda a diferença. Quanto mais velho eu for, mais eu vou usar o sentimento de fim do mundo. Porque quando eu nasci, não havia máquina elétrica. Quando surgiu a Praxis 20, foi uma maravilha. Quando surgiu uma IBM com esferas, quando eu passei a colocar Errorex na máquina, quantas habilidades, gente. Eu sou um homem de outro mundo. Agora eu fui aos Estados Unidos para um projeto com escolas e descobri que as crianças da Nova Inglaterra são alfabetizadas em tablet e não dominam mais a caneta. E eu disse à professora, que era admirável essa ruptura,
E uma colega minha disse, mas como é que elas vão fazer quando não tiverem tablet? E a professora, muito inteligente no ensino fundamental americano, diz, como a senhora quando não tem caneta, não escreve. Sem instrumento de escrita, ninguém escreve. Ou a caneta ou o tablet. Única vantagem é que se eu cair numa ilha, eu sei escrever na praia SOS. E essa criança vai ficar com o tablet tentando um sinal. Mas a hipótese de a gente cair junto numa ilha é pequena. É pequena. A dependência tecnológica é total.